Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo mais uma vez. E hoje nós estamos aí em plena semana da Páscoa do ano de 2020. Um tempo atípico para nós, porque devido à epidemia e à pandemia do coronavírus, as pessoas estão isoladas nas suas casas, poucas pessoas circulando pela rua, somente fazendo o que é necessário. E com isto, acabei tendo uma reflexão que deve ser a Páscoa em que mais vai se falar da pessoa de Cristo e menos vai se falar de coelho, ovo de Páscoa, chocolate. A Páscoa mais centrada na pessoa de Cristo, como deve ser a Páscoa. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto porque nós estamos em plena semana da Páscoa, semana que lembramos a paixão de Cristo, e nós vamos ver as implicações disso para a nossa vida diante deste momento que nós estamos vivendo. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para meditarmos na palavra de Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Hoje eu quero ler para você um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no contexto da crucificação de Cristo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a ministração da Páscoa. Jesus, ele mandou que os seus discípulos preparassem a Páscoa para que eles pudessem realizar e comer a Páscoa. A Páscoa era uma refeição e eles deveriam, como judeus que eram, comer aquela Páscoa porque era a festa mais importante do calendário judaico. E no texto de Lucas 22, versículo 7, fala assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-vos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo eles, tudo encontraram como Jesus lhes disseram e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento.
Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E o verso 21 fala: todavia a mão do traidor está à mesa. Esta Páscoa que Jesus mandou que seus discípulos preparassem era um costume normal dos judeus. A Páscoa é uma festa tipicamente judaica. A origem da Páscoa na Bíblia é o capítulo 12 de Êxodo. Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 12 de Êxodo, você vai encontrar ali a narrativa da Páscoa. Ela foi celebrada pela primeira vez lá no Egito, quando o povo de Israel se preparava para sair do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Deus havia levantado um libertador chamado Moisés, e a Páscoa seria o marco do Êxodo, o marco da saída do Egito para uma terra prometida pelo Senhor, cheio de esperança, terra que mana leite e mel. A Páscoa era uma refeição para se comer no momento da partida. Então, ela era composta de um cordeiro de um ano, sem defeito, pães asmos, que é pão sem fermento, ervas amargas, e um pouco de água e um pouco de vinho. E o Senhor mandou que eles então imolassem aquele cordeiro e passassem o sangue no umbral da porta, na vergadura da porta. E quando o anjo da morte viesse para ceifar os primogênitos do Egito, que era a 10ª praga que Deus estava enviando sobre o Egito, porque Deus governa sobre os céus e a terra. Esta epidemia que nós estamos nela aí, o coronavírus, é o dedo de Deus, não tem outra forma de descrever, porque Deus governa sobre os céus e a terra e nada acontece sem a sua permissão, ou sem a sua ordem, ou sem a sua ação. Era a 10ª praga. E os judeus foram orientados a matar o cordeiro e passar o sangue no umbral da porta. Quando o anjo da morte viesse, que chegasse na tenda dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão, os israelitas, ele haveria de ver aquele sangue na porta e haveria de poupar aquela família, ou o primogênito daquela casa. Então a palavra Páscoa do hebraico, Pessah, quer dizer passar por cima, poupar, porque a família seria poupada, o anjo passaria por cima da tenda e não mataria o primogênito das famílias dos israelitas, da descendência de Abraão. Então a palavra Páscoa vem daí, poupar, passar por cima, Pessah. A partir daí, Moisés estabelece esta cerimônia da Páscoa, esta festa da Páscoa, como um memorial para aquele dia solene da libertação de Deus com o seu povo. Então, Páscoa tem a ver com libertação, tem a ver com sair da escravidão e para uma nova qualidade de vida, uma terra que mana leite e mel. Mas não era um salto, eles passariam pelo deserto, eles enfrentariam as intempéries do deserto. E aquela Páscoa marcava aquela saída. E por longos anos o povo de Israel celebrou essa Páscoa, era uma festa obrigatória, uma vez por ano. Todas as famílias tinham que atender uma solenidade, uma convocação solene. E todo judeu era lei, era missão obrigatória, tinha que celebrar a Páscoa nos seus lares. E era um rito simples, celebrado na família. O filho mais novo ou estrangeiro da casa virava para o pai na hora da cerimônia, na hora da refeição,
e perguntava: que rito é este, meu pai? Ou que rito é este? E o pai deveria explicar para a sua família, para a sua casa, o significado daquele cordeiro, lembrar que o sangue foi passado no umbral da porta, lembrar que o primogênito foi poupado e lembrar que naquele dia o anjo da morte ceifou todos os primogênitos da terra do Egito e houve um grande choro, um grande clamor no Egito. E o Egito teve que reconhecer que há um Deus na terra que governa sobre, há um Deus no céu que governa sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. E os filhos de Israel deveriam saber que Deus era um Deus da aliança, que tinha uma aliança com o seu povo e que eles deveriam guardar a aliança. Então a Páscoa era um sacramento da antiga aliança. Todo judeu tinha que celebrar. O Evangelho de Lucas registra aqui para nós que 1500 anos depois da instituição desta Páscoa, chegou o momento em que Jesus haveria de dar a sua vida por nós. E aquele cordeiro da Páscoa nada mais é do que uma sombra de um sacrifício maior que seria feito pelos nossos pecados. E João Batista mesmo, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que havia chegado o seu momento. O texto diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importa comer e comemorar a Páscoa. Jesus aqui estava apenas chamando os discípulos para comemorar a Páscoa. E então enviou Pedro e João, dois de seus discípulos, para que fosse preparar a Páscoa. A Páscoa era uma refeição que não se preparava rapidamente, ela levava um tempo. Tinha que escolher o cordeiro, matar o cordeiro pascal, fazer o pão sem asmo, colher as ervas amargas, enfim, preparar todo o ambiente para a Páscoa. E Jesus queria comer aquela Páscoa com os seus discípulos. E esse é um momento especial porque mostra que Jesus, ele como um legítimo judeu que era, filho de José, filho de Maria, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, da descendência de Davi, tudo conforme manda as Escrituras, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, ele também submetia aos costumes do seu povo, à lei de Deus. Ele viveu entre nós sem pecado algum, nunca cometeu pecado algum. E então ele encaminha dois dos seus discípulos para que preparasse a Páscoa para a refeição e a comemoração, como era costume dos judeus. E os discípulos vão, seguem a orientação de Jesus, entrando na cidade, acompanhou um homem que mandou que eles entrassem na sua casa, mostrou um cenáculo todo mobilado para que os discípulos pudessem preparar ali a Páscoa, e ali eles foram tomar os cuidados de preparar a Páscoa conforme a orientação de Jesus. Os judeus preservavam essa festa com muita solenidade, preservavam essa festa com muito temor de Deus nos seus corações, porque era o marco da liberdade e cheio de esperança, uma terra que mana leite e mel. Eles agora haveriam de tomar uma nova direção nas suas vidas. E assim então Jesus cumpre este princípio do seu povo, essa convocação solene, como o nosso Salvador foi perfeito em todas as coisas. E o que eu quero chamar a sua atenção é de como esta Páscoa dos judeus do Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, Jesus transforma esta Páscoa no sacramento do Novo Testamento. E este será o nosso assunto do segundo momento aqui do nosso programa de hoje. Nós vamos dar um intervalo e voltamos imediatamente para darmos sequência de como Jesus passa da Páscoa para a Santa Ceia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando sobre a Páscoa. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, e como Jesus transforma da Páscoa do Antigo Testamento para a Santa Ceia do Novo Testamento. Os versículos 14 em diante deste capítulo 22 de Lucas nos diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. A hora de quê? A hora de comer a Páscoa. E com ele estavam os seus apóstolos, inclusive Judas. A mão do traidor estava com eles ali. Judas estava nesta Páscoa que Jesus celebrou. E Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Essa referência tão categórica de Jesus ao fato de dizer que estava desejando ansiosamente aquele momento, desejando ansiosamente comer com os discípulos aquela Páscoa, e a referência tão específica, tão direta a esta Páscoa, porque Jesus estava dando uma conotação exatamente do que haveria de acontecer a partir dali. Porque aquela Páscoa celebrada por Jesus, esta narrada aqui em Lucas capítulo 22, era a última Páscoa que seria celebrada na história da humanidade, com aquele sentido do Antigo Testamento. Jesus estava agora apontando para, não mais para o sacrifício do Cordeiro Pascal, aquele cordeirinho que era matado pelas famílias judaicas, mas Jesus estava apontando agora para um sacrifício maior, para o seu sacrifício na cruz, para a sua morte. E ele então diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Era a última Páscoa e apontaria para o sofrimento de Cristo, para o sacrifício de Cristo na cruz. E ele diz: pois vos digo que da agora em diante nunca mais a bebereis, ou nunca mais a comereis, até que se cumpra o reino de Deus. Até ali, aquela Páscoa apontava para um sacrifício de Cristo, apontava para uma esperança do povo de Deus. E agora chegou o momento da sombra dar lugar à realidade. Agora não é mais um sacrifício que aponta para o Messias e para a redenção que Deus traria a nós, ao seu povo, mas agora este sacrifício da Páscoa dá lugar à realidade do sacrifício de Cristo. E ele diz: antes do meu sofrimento, porque nunca mais a comereis. Nunca mais a comereis com aquele sentido que se comia até ali, apontando para o sacrifício de Cristo, porque agora chegou a hora do sacrifício de Cristo e da sombra dar lugar à realidade.
E então ele disse assim, tomando um cálice, tendo dado graças, diz, recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus, até que o reino de Deus se cumpra na sua morte no Calvário, na sua morte na cruz. E o versículo 19 continua aquela refeição. Jesus então deixa o sentido da Páscoa de lado e pega um pão da mesa da Páscoa e, tendo dado graças, repartiu. Jesus quebrou aquele pão, Jesus partiu aquele pão e deu aos seus discípulos dizendo, isso é o meu corpo que é partido, que é sacrificado, que é dado por vós. Jesus pega agora aquela Páscoa e faz ela apontar para o sacrifício dele de uma forma categórica, contundente, clara, para que hoje nenhum de nós fica pensando que sentido Jesus queria dar aquelas palavras, ou por que Jesus estava falando aquelas coisas. Não. Agora nós temos uma segurança clara de que ele está dizendo assim, olha, é o meu corpo, esse pão representa o meu corpo, ele tipifica o meu corpo, ele simboliza o meu corpo que é partido por vós. Então observa que Jesus está dando um novo sentido àqueles elementos. Depois, por semelhante modo, depois de cear, de partir o pão e entregar aos seus discípulos, Jesus, tomando um cálice, ele disse aos seus discípulos e deu aos seus discípulos para que todos bebessem daquele cálice, disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Observe então que daqueles elementos da Páscoa, Jesus pega o pão e pega o vinho para representar o seu corpo e o seu sangue, que seria dado, que seria derramado em sacrifício na cruz, no dia seguinte, pelos nossos pecados. E os discípulos deveriam entender que agora não era mais a Páscoa, agora era a ceia do Senhor. Jesus estava instituindo o sacramento da Santa Ceia, da Eucaristia, que vai agora acompanhar a igreja cristã, e que quando nós participamos da ceia, esta é a nossa Páscoa. A Semana Santa, festa da Páscoa, entrou no calendário cristão na Idade Média, porque para nós os cristãos o único dia santo que tem é o dia do Senhor, o domingo. Não tem outro dia santo, é o domingo. Nós não temos um outro motivo para celebrarmos a Páscoa dos judeus, por mais que lembremos agora na Semana da Páscoa, Semana Santa, para lembrarmos não mais da saída do Egito, mas do sacrifício de Cristo. Só que este sacrifício, ele é lembrado na ceia do Senhor. Todas as vezes que a igreja ministra a ceia do Senhor, é a nossa Páscoa do Novo Testamento. Mas a igreja ainda tem essa mistura entre as práticas do judaísmo e as práticas cristãs, ainda lembrando da Semana Santa como a semana de lembrarmos do sacrifício de Cristo. Não! Todas as vezes que nós celebramos a Páscoa ou celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa do Novo Testamento. Paulo diz que todas as vezes que comerdes este pão e que beberdes este cálice, nós anunciamos a morte do Senhor lá no Calvário até que Ele venha. Ou seja, Cristo é a nossa Páscoa, o sentido da nossa Páscoa, e Ele mesmo está dizendo, é o meu corpo que é dado por vós, é o meu sangue que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Meu querido ouvinte, telespectador, para nós a ceia do Senhor tem todo o sentido que a Páscoa tinha para os judeus, com uma amplitude do sacrifício de Cristo na cruz, aquele sacrifício que uma vez por todas ofereceu pelos nossos pecados, e Deus aceitou e nunca mais precisou de repetir este sacrifício.
Observa que no Antigo Testamento todo ano tinha que repetir aquela Páscoa. Tinha que repetir a morte de um cordeiro, tinha que repetir aquele ritual. Hoje, Jesus uma vez ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados um sacrifício perfeito, nunca mais precisou de ser repetido na história da humanidade. Mas todas as vezes que nós ministramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa cristã. Daqueles elementos da Páscoa judaica, Jesus estabelece a ceia do Senhor, a nossa Páscoa. Esse período da Páscoa é um período de esperança para nós. Quando falamos dele, nós falamos com o nosso coração cheio de esperança, ainda que tenhamos que purificar o sentido para nós hoje de celebrar este tempo, lembrar esta data. Nós devemos lembrar que no terceiro dia, aquele cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, conforme a sua promessa, no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Então aquela semana, daquela última Páscoa ministrada no sentido do Antigo Testamento e agora passando ao Novo Testamento, naquela semana Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição de Cristo tem um sentido muito especial para nós quando lembramos deste episódio, quando lemos o Evangelho e quando esta semana nos traz a memória de uma forma constante esse sacrifício de Cristo. A ressurreição de Jesus acontece no primeiro dia da semana e é pela razão de ter acontecido no primeiro dia da semana que a morte foi tragada pela vitória e que a ressurreição de Cristo subjuga a morte e nos dá agora uma esperança, nos dá a vida eterna e nos traz esperança da vida eterna. Nós devemos lembrar então que na ressurreição de Cristo o quadro se cumpre, o propósito de Deus se cumpre, Jesus ressuscita dos mortos e a igreja passa a guardar não mais o sábado, mas o domingo, primeiro dia da semana, para celebrar a ressurreição de Cristo e toda a alegria e esperança da vida eterna. Nós estamos vivendo num período tenso por causa do coronavírus, mas é bom você lembrar que quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem uma viva esperança, porque Cristo ressuscitou dos mortos, é a garantia da nossa ressurreição, e Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A ressurreição, ela nos traz liberdade, ela nos traz libertação da morte, ela tira de nós o medo da morte, porque nos garante uma vida eterna, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de paz. E Jesus subiu aos céus e prometeu: eu voltarei para buscar a minha igreja. E é nessa esperança que nós descansamos. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival
e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós chegamos aqui na conclusão final do nosso programa de hoje, gravado aqui em torno desta semana que se lembra a morte e ressurreição de Jesus. Sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter o culto dos 7 últimos brados de Cristo na cruz. Você está convidado para acompanhar conosco. Será transmitido pelo canal do YouTube TV IPB Dourados. E você está convidado para acompanhar conosco o culto. E lembre que Cristo é a nossa esperança. Se você não tem em Cristo uma esperança, o seu coração está desesperado nesse tempo de coronavírus. Mas olhe para Jesus. Em Jesus nós temos uma esperança real, porque Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, onde Ele intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja em poder e glória. Vamos orar. Eu quero pedir pela nossa cidade. Orarmos, Senhor, vem encher-nos com... Senhor Deus, estamos num tempo de epidemia, mas o Senhor venceu a morte no nosso lugar, para que nenhum de nós precise ter medo da morte hoje, porque aquele que venceu a morte por nós, derrotou a morte na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, voltará para nos buscar. E naquele dia os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, e encontraremos com o Senhor, e com o Senhor viveremos e reinaremos pelos séculos dos séculos. Ó Deus, se aquele que me acompanha agora não tem no Senhor essa esperança, que ele possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora e vir desfrutar deste gozo da vida eterna. Oramos pela nossa cidade, estado e país neste tempo de coronavírus. Cessa, ó Deus, esta epidemia que está sobre a terra. O Senhor tem poder para cessar esta epidemia. Sobretudo nós nos submetemos ao Teu juízo, porque sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, que só corrige os filhos a quem ama. Se o Senhor está corrigindo a nossa geração, é porque o Senhor ama a nossa geração. Portanto, nós te bendizemos e te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia. Lembrando que esses dias os cultos estão sendo transmitidos online, no domingo à noite aqui na TV Grande Dourados e também no canal do YouTube da igreja na TV IPB Dourados. Acompanhe conosco e retornando às nossas programações, claro, você e sua família são convidados a estarem conosco e participar ativamente do corpo de Cristo. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.